nossa aula sobre a apresentação do Islã. No Islã, não há intermediário entre o servo e seu senhor. Ou seja, quando o muçulmano vai fazer algum pedido, quando vai pedir o perdão, faz diretamente a Allah, pede diretamente a Allah. Pede perdão a Deus diretamente, faz súplicas diretamente a Allah. Toda a sua necessidade, o ser humano ou o muçulmano expõe a Allah. Ou seja, não precisa de intermediários. Muitas religiões cederam a algumas pessoas uma preferência religiosa em relação aos demais, condicionando a adoração das pessoas, sua fé e aceitação de suas obras, a aprovação e disposição daquelas pessoas. Ou seja, algumas religiões alegam que a adoração ou a felicidade daquela pessoa ou o seu pedido de perdão tem que passar naquelas autoridades, depois chega a Deus. Algumas religiões. Então, o Islã é contra isso. A relação entre o servo e Allah, o servo e Deus, é direto e não por meio de intermediários, mesmo que sejam grandes autoridades, grandes religiosos, não têm nenhuma autoridade maior que ou acima de Allah. Então, lê-se que eles, as outras religiões, essas pessoas, segundo tais religiões, são intermediários entre os humanos e a divindade. E são eles que concedem o perdão e conhecem os assuntos ocultos. Contradizer a esta gente pode implicar a expulsão de tais religiões. Então, acontece, em algumas religiões, então, quer fazer algum pedido, tem que ir ter com aquele tal religioso, aquele tal líder religioso, para que ele interceda a sua mensagem para Deus. Algumas religiões são assim. Então, alega-se que essas pessoas, esses líderes, é que conhecem o oculto. Então, tudo tem que passar para eles fazerem chegar a Deus. Então, o Islã contradiz isso tudo. O Islã, como a gente adiantou, é aquilo entre você, o servo, você muçulmano servo, e faz pedidos a quem? A Deus. O muçulmano não faz pedidos nem ao profeta Muhammad, nem aos outros profetas faz pedidos, ou seja, suplicar para que esses profetas ou o profeta Muhammad remova uma aflição. Não. Então, às vezes, as outras religiões, se a pessoa não faz isso, ou seja, não vai ter com aquele líder religioso para expor os seus pecados e serem perdoados, ou seja, serem intermediados, às vezes essas pessoas acabam sendo expulsas na religião. É como se estivesse desrespeitando aquele líder, porque somente ele é que pode fazer chegar o quê? Aquela súplica, aquele pedido a Deus. O Islã é diferente. Então, o Islã veio para dignificar o ser humano e dar valor à sua posição. Além disso, negou que a felicidade e a aceitação dos seus atos de adoração estejam ligadas à intercessão de pessoas especiais. Então, a felicidade, a aceitação das suas súplicas, suas adorações, então não tem nenhuma ligação com algumas pessoas especiais. Não precisa passar de algumas pessoas especiais para essa mensagem, esse pedido de perdão. Então não precisa você pedir o que a um profeta, a um líder religioso, no caso um muçulmano, seja qual for o grau de virtude e bondade que tais pessoas tenham alcançado, seja qual for o grau da bondade ou virtude que esse líder chegue, não é ele que vai interceder os seus pecados, não é ele que vai fazer chegar as suas palavras pedindo perdão, não é ele que vai pegar a sua palavra para que chegue a Deus. É assim no Islã. Desta maneira, a adoração do muçulmano é entre Allah e o servo. E não há ninguém como intermediário, pois Allah, glorificado seja, está próximo de seus servos, escuta suas súplicas e as responde. Vê a sua adoração e sua oração. Vê a sua adoração e sua oração. Não existe nenhuma pessoa que tenha o direito de outorgar o perdão dos pecados. Então, falamos que, neste mesmo assunto, falamos que o muçulmano pode estiver em qualquer lugar. Ele faz as suas orações, então Deus aceita as suas súplicas, suas adorações, orações, o seu jejum. Então, não é uma pessoa, não precisa de alguma pessoa especial, é uma pessoa virtuosa, uma pessoa bondosa, que o muçulmano vai se dirigir para que ele faça chegar o pedido de perdão ou as súplicas para Deus. O muçulmano não precisa fazer isso porque tem a ligação direta com Allah, com Deus. Então,
Deus ouve a sua palavra, ou seja, a palavra do seu servo, a sua adoração, o seu pedido de perdão, onde aquela pessoa estiver, onde aquele muçulmano estiver fazendo esses seus pedidos, essas suas súplicas, então Deus ouve, escuta e atende. Vamos lembrar aqui que às vezes pode acontecer de demorar o atendimento das suas súplicas, o pedido de perdão. Às vezes a gente, ou o muçulmano, precisa fazer o quê? Rever as suas próprias ações, porque a aceitação do seu perdão, a aceitação da sua busca por pedido de perdão, ela depende de quê? Você também tem que evitar cometer alguns atos que contrariam o Islã, ou seja, casos ilícitos. Se você é uma pessoa que comete pecados, e cometendo pecado toda hora você vai pedir o perdão, esse pedido de perdão pode demorar de ser atendido. Talvez pela vestimenta que você veste, que é ilícita, talvez pela sua alimentação, que também você consegue por meios ilícitos, com um dinheiro ilícito. Então, uma dessas coisas pode impedir o quê? Atendimento da sua súplica. Aí, às vezes, acontece as pessoas ficarem reclamando, mas eu rezo, eu faço pedidos de perdão, peço aquilo, mas não muda nada. Às vezes temos que voltar e rever a nossa própria situação. Estou comendo aquilo que é ilícito, aquilo que eu consegui, aquele dinheiro que eu consegui é lícito, injusticei alguém ou não, essa roupa que eu consegui, por meios lícitos ou não. Então, é assim, e mesmo que seja tudo lícito, você conseguiu. Devemos lembrar que o momento de Allah, o momento de Deus, é melhor do que o nosso momento. Ou seja, Deus sabe o melhor momento que Ele vai nos atender. O melhor momento para nós, daquilo que a gente precisamos, daquilo que a gente necessita, Ele é que sabe do que nós. Claro, nós, como seres humanos, quando precisamos, queremos que tudo ocorra de forma urgente. Queremos isso, logo queremos em nossas mãos, queremos já na nossa posse. Preciso isso, logo queremos que aquilo já esteja em nossas mãos. Quero curar, então tenho que curar imediatamente. Mas existe o Criador, queria dizer. Existe o Criador, que ele é o melhor dos planejadores. Então você planeja, quer que seja assim, mas aquele que é o superior, aquele que é o supremo, planejou de outra forma, e essa maneira ou forma é a melhor para nós, mesmo que a gente reclame, lamente, mas aquele momento que Deus escolheu é melhor para nós. Quando o servo se arrepende sinceramente a Allah, quando o servo ou quando o muçulmano ele se arrepende sinceramente, Allah o perdoa. Então a pessoa reconhece que cometeu o erro, se arrepende com sinceridade, ou seja, não faz nada de coisas ilícitas, está ali com uma vestimenta que também adquiriu com meios ilícitos, então tem a sinceridade, ele reconhece o que ele cometeu, reconhece aquele erro e vai se arrepender com sinceridade, pede perdão com sinceridade. Allah perdoa os seus pecados. Então, sem precisar passar por intermediários, como falamos, nem profetas, nem aqueles que são pessoas virtuosas, não podemos nos dirigir para que eles possam fazer chegar a nossa súplica, o nosso pedido de perdão a Allah. O Islã ensina que ninguém possui uma força milagrosa ou poder sobre os assuntos do universo, senão que tudo está nas mãos de Allah. Então, tudo está nas mãos de Allah. Até os milagres que a gente conhece, ou sabe, ou ouviu falar de que os profetas faziam, aquilo tudo acontecia pela permissão de Allah. Tudo acontecia porque Deus quis. Não é porque, por exemplo, o profeta Jesus, os milagres que ele fazia, não porque somente era ele, não, aquilo era por permissão Allah, a permissão de Allah. Os milagres que o profeta Muhammad fez era por permissão de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus usou esses profetas para mostrar o seu poder. Afinal, não foi ele, não foi Allah subhanahu wa ta'ala, não foi Deus que escolheu, não. Jesus será o mensageiro, o seu profeta, escolheu de um certo povo. Então, eles eram desmentidos. O profeta Jesus, os outros, o profeta Muhammad, eles eram desmentidos com os seus próprios povos. Ninguém acreditava que eles realmente eram mensageiros, eram profetas ou eram enviados por Deus. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus colocava o quê? Permitia que eles fizessem alguns milagres
para ele demonstrar o seu poder, que eu enviei esse ser e ele vai fazer vários milagres para verem, pelo menos se acreditem nele. Então é isso, tudo o que acontece, o que acontecia de milagres, é por permissão de Allah, não porque esses profetas queriam aquilo e acontecia, não. É algo que era revelado para eles e falavam e realmente poderia acontecer. Ou esses ressuscitavam um morto, mas tudo aquilo por permissão de Allah. De tanto serem desmentidos, então Deus mostrava o seu poder através dos seus mensageiros. O Islã libertou a razão do muçulmano e o convidou a refletir e raciocinar, e a recorrer ao Alcorão e aos ditos do profeta Muhammad quando tenha uma disputa ou uma divergência de opinião. Então, o Islã liberou a razão, ou seja, ali o muçulmano sabe, tem algo, surgiu algo, um assunto, ele recorre ao quê? Recorre ao Alcorão. Não tem no Alcorão, recorre ao quê? Aos ditos do profeta Muhammad. Essas duas são as bases que o muçulmano deve usar. Então aqui vem, já que nenhuma pessoa possui a verdade absoluta em suas palavras. Nenhuma pessoa possui a verdade absoluta. Então, onde o muçulmano vai buscar a verdade absoluta? No Alcorão ou nos ditos do profeta Muhammad. É ali onde ele busca a verdade absoluta. Verdade absoluta porque o Alcorão é uma revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, uma revelação de Deus. Os ditos do profeta Muhammad, ele não falava por capricho, ou seja, entendeu, falou. Não, aquilo que ele falava não era senão aquilo que lhe foi inspirado. Então, aqui vem, o profeta Muhammad não falava por si mesmo, mas sim que suas palavras foram inspiração e orientação de Allah. Então, o profeta Muhammad, aquilo que ele falava não era senão uma inspiração, ou seja, o Alcorão, uma revelação de Allah. Aquilo que o profeta Muhammad falava também não era por capricho, ou seja, gosto disso, vou falar. Não, era também algo de revelação, como vem uma parte do Alcorão que diz, não fala de acordo com suas paixões, ele apenas transmite o que lhe foi revelado. Isso a gente vê em outros também profetas, eles, quando era um sonho, então era um tipo de revelação. Algumas revelações que chegavam aos profetas eram através de sonhos. Sonhava 1, 2, 3 vezes, aí ele sabia que isso aqui eu devo realizar, ou devo fazer chegar ao meu povo. É uma mensagem que está sendo revelada para mim. Então, o profeta Muhammad, daquilo que os seus companheiros vinham, perguntava, como é que devemos fazer em certa situação? E ele respondia. Então, sabe-se que era uma revelação. Às vezes ele demorava de responder quando não sabia algum assunto, até vir alguma revelação, e aí assim ele respondia. Não há graça divina maior para nós que este sistema de vida, que está de acordo com a essência natural humana de reconhecer e adorar a Allah, que honra o ser humano fazendo o Senhor de seus atos e libertando-a da escravidão, submissão a tudo que não seja Allah. Ou seja, o muçulmano não se submete a autoridades. Digo autoridades aqui religiosas, ou seja, submeter-se, obedecer apenas àquela autoridade religiosa. Quero cometer algum erro, cometer alguns pecados, preciso de algum perdão. Nada de se submeter a uma autoridade religiosa, mas somente a Deus. Não expor os seus pecados a uma pessoa, a um ser humano. Cometeu algum erro, algum pecado, o muçulmano recorre a quem? A Deus. Durante as suas orações, se vai levantar à noite para fazer algumas orações, pedindo perdão, faça, para se arrepender, então o muçulmano faz. Se é possível que ninguém saiba que está fazendo orações, está pedindo perdão, melhor ainda. Então é assim, não existe de ir em uma mesquita, por exemplo, chamar o líder religioso, o sheikh, fiz isso e aquilo, peço perdão. Não é o sheikh que vai perdoar os seus pecados. Não é o sheikh, não é o sábio que vai perdoar os seus pecados, mas sim Allah subhanahu wa ta'ala. Somente Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os nossos pecados. Então devemos expor as nossas necessidades, devemos fazer o pedido de perdão, fazer súplicas, pedidos somente a Allah subhanahu wa ta'ala, não às suas criaturas. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.